tarde. As novas tecnologias e, sobretudo, as redes sociais potenciaram e expandiram a forma como hoje as pessoas se relacionam. Uma pesquisa feita recentemente em Portugal revela que 70% dos portugueses acreditam que a internet potencia a infidelidade. Vamos à pergunta desta tarde: de que forma é que os sites e as redes sociais estão a mudar os relacionamentos amorosos? No passado era o perfume de outra mulher, as estranhas marcas de batom, os atrasos e os excessos nos conta-quilómetros. Mas hoje a infidelidade nasce muitas vezes nas profundezas das redes sociais. Amigos que se reencontram, desconhecidos que se descobrem e uma imensa partilha de fotografias, relatos e experiências que podem despoltar novos relacionamentos fora de um casamento. As redes sociais e a infidelidade será o tema em destaque hoje no Sociedade Civil. Já no espaço de empreendedorismo, recebemos Nuno Brito Jorge, que nos vem apresentar o projeto Boa Energia. Fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. Vamos então olhar para os nossos comportamentos, sobretudo para os nossos comportamentos afetivos, através das redes sociais, como é que eles estão a mudar. E vou estar à mesa hoje do Sociedade Civil, a Carla Ramos Coelho, jurista e especialista em Direito de Família, Santos Pereira, psiquiatra, Telma Pinto Loureiro, psicóloga clínica e especialista em terapia familiar, e também João Miguel Lopes, especialista em marketing digital. O que é que está a mudar então nos relacionamentos e nos afetos com as novas formas de comunicação online? Vamos ver. Quando na década de 90 a Ágata cantava o desgosto da traição com perfume de outra mulher, ela estaria longe de imaginar que 20 anos mais tarde os requintes da infidelidade deixariam de ter fragrâncias para passarem a ter marcas digitais. Aliás, quando as redes sociais explodiram, cedo se percebeu que poderiam ter efeitos perniciosos no seio das famílias. A internet pode servir para unir famílias, mas também pode servir para as separar. Não há orientação, não há supervisão, não há nada. Há o individualismo de cada um. A infidelidade está entranhada na história humana. Aliás, um estudo recente de Joana Arantes, psicóloga e especialista das relações interpessoais, concluiu que 1/4 das pessoas já traiu o companheiro, embora mais de 80% dos inquiridos recrimine estas ações. Com o advento das redes sociais e o aparecimento de sites vincadamente dedicados a reunir homens e mulheres disponíveis para relacionamentos extraconjugais, a viragem entre a intenção e a prática torna-se um exercício facilitado. Como tal, hoje há casais obcecados com a ideia da infidelidade do parceiro, vigiam-se mutuamente nas redes sociais, escrutinam cada fotografia publicada, cada like, em publicações de amigas ou amigos insuspeitos. E a verdade é que estas redes servem não só para a infidelidade, mas também para outras formas de viver a sexualidade. Experiências como o swing, onde casais de forma consentida relacionam-se pelo prazer de olhar o parceiro com outra pessoa. Eu vejo o swing simplesmente como sexo por sexo e nada mais, não envolve qualquer tipo de sentimento. Não está ali para estar a amar ninguém, não é? Eu casei com a minha mulher, eu amo a ela, também amo as outras naquela hora, como ela pode amar os outros naquela hora, mas o nosso amor entre nós como casal é único, somos nós e acabou. Se o swing pode representar uma abertura de mentalidades para experiências até aqui consideradas um tabu, para uma larga maioria a infidelidade está longe de ser encarada de ânimo leve. No Reino Unido, um estudo responsabiliza o Facebook por 20% dos divórcios e nos Estados Unidos, 20% das separações litigiosas têm como principal fonte de provas fotografias e mensagens publicadas nesta rede social. Embora não haja dados estatísticos do que se passa por cá, sabe-se que 7 em cada 10 portugueses consideram as redes sociais como um combustível para a infidelidade. E o resultado desta prática acaba por ser um neologismo, com alguém a desamigar o parceiro, tanto na vida como na rede social. Eu já sabia tudo, mas tu lá no fundo...
Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Carla Ramos Coelho, estas questões, estas queixas do que se faz ou não se faz na internet, no perfil, já entraram também nas discussões, por exemplo, quando se chega ao consultório do advogado, no caso de um conflito ou no caso de um divórcio? Sem dúvida. A infidelidade é histórica e sempre existiu nas relações amorosas. Obviamente, com os meios, as redes sociais, nomeadamente a internet, o Facebook e outras, a forma de revelar-se esta infidelidade é muito mais comum. Porque é natural, através das mensagens, através de alguns likes em determinadas fotografias, suscitam alguma curiosidade inicial por parte do cônjuge e, portanto, o que leva as pessoas a fazer uma investigação do que é que se trata. E, obviamente, que hoje os divórcios, nesse aspecto, têm muita origem também na infidelidade e, sobretudo, nessas redes sociais, frequentemente. Essas queixas que têm uma nova linguagem, têm novas formas na prática Exatamente. de se representarem, como é que são incorporadas depois pelos advogados e pela lei? Neste sentido... Ou é difícil às vezes? Depende um bocadinho. A nova lei, com as alterações e a reforma de 2008, ganhou um novo elenco. Ou seja, neste sentido, o casamento continua, obviamente, a ser um contrato. Há deveres a respeitar, nomeadamente o dever de fidelidade e, portanto, nesse sentido, a lei tem esta percepção. E, portanto, hoje em dia, os divórcios, já não há o divórcio litigioso, há o divórcio por mútuo consentimento e o divórcio, sem o consentimento da outra parte. E que é neste sentido que, eventualmente, os técnicos e os advogados inserem esta questão. Se, eventualmente, houver acordo de ambas as partes, é muito fácil o divórcio, quer se pode intentar nas conservatórias dos registros civil ou, eventualmente, dependendo de alguns pressupostos, no próprio tribunal. Mas, caso não haja acordo relativamente ao divórcio, há sempre a possibilidade de intentar uma ação para decretar o divórcio. E, portanto, é com base num dos motivos. Normalmente são factos objetivos, tem que haver provas e, portanto, tudo isso, além de alegarmos determinados comportamentos, também há necessidade de fazer uma prova consistente e que leve a que haja uma ruptura do casamento. Portanto, não é um facto só por si. Exato. Imaginemos que esse motivo e aquilo que o jurista vai trabalhar ou o advogado é a infidelidade. E a infidelidade com base em situações e em factos que aconteceram através, por exemplo, das redes sociais, através dos sites, da internet, etc. Como é que vocês trabalham isso em termos de prova? Ou é difícil trabalhar isso em termos de prova? Não é muito difícil, depende um bocadinho. Por vezes até é mais fácil daquela infidelidade que se praticava e que ainda se pratica há algum tempo, porque também é preciso fazer uma prova e não há prova direta, muitas vezes, da infidelidade. São presunções, quer por atos, pode ser fotografias, pode ser mensagens, portanto, tudo isto pode ser aferido como prova. Portanto, e depois também há a materialização, que pode haver ou não, de determinados atos de infidelidade. Pode ser atos materiais, em que as pessoas assumem uma relação emocional com uma terceira pessoa, ou eventualmente uma infidelidade mais moral, no sentido de um namoro, de um flerte, e que pode muito bem se traduzir em atos de mensagens entre o cônjuge e uma terceira pessoa, através de fotografias que eventualmente expõem no Facebook ou em outras redes sociais, e, portanto, tudo isto pode levar, efetivamente, a demonstrar que a vida em comum de um cônjuge, face a estas formas de assumir um relacionamento com outra pessoa, levam, obviamente, à ruptura do casamento. E, portanto, desde que se verifique que há uma ruptura do casamento face a estes factos objetivos, o juiz, obviamente, decreta o divórcio. E pode fazê-lo com base em factos que são provados, por exemplo, através das ações nas redes sociais? Sim, sem dúvida. Isso acontece já? Sim, sim. Santos Pereira, podíamos fazer aqui um programa só sobre a infidelidade, dava pano para mangas, e sobre o facto, por exemplo, de, num contrato de casamento, existir esse dever da infidelidade, até que ponto é que isso muitas vezes não vai contra a própria natureza humana. Mas são outras núpcias, dava outra conversa.
Porquê que as pessoas hoje, existe esta tentação tão grande de as pessoas exporem a sua intimidade e exporem coisas que são tão delas tão íntimas, não é? Nas redes sociais, nos sites, nos comentários que fazem, nas fotografias que expõem, na forma como se relacionam online? É uma questão que eu também ponho e que me assusta. Ou melhor, se calhar não me assusta, porque eu não sou de me assustar muito, já ando na vida há muito tempo e ando na clínica há muito tempo. E creio que esta necessidade que as pessoas têm de, nas redes sociais, no fundo, mostrarem aquilo que gostariam que os outros achassem que elas são, porque no fundo é disto que se trata, é de enviar uma narrativa que nos favoreça, e é assim que as pessoas funcionam nas redes sociais. O porquê desta intensa partilha de sentimentos que devem ser apenas nossos é uma coisa, de facto, verdadeiramente assustadora. Um bocadinho impulsiva. A ideia que eu tenho é que há um impulso muito grande. Às vezes as pessoas até se arrependem e depois tentam retirar da internet coisas que lá colocaram num determinado momento, não é? Só que nunca se retira completamente. Mas sim, impulsiva, muito impulsiva. E já agora deixem-me dizer uma coisa. A grande maioria, uma boa parte das coisas que se dizem na net de que as pessoas se arrependem, são, se calhar, ditas à 1 ou 2 da manhã, depois de 4 ou 5 ou 6 whiskies, e portanto, já não há muito filtro, não há muita crítica, mas à pergunta original, o que é que faz as pessoas exporem-se assim na internet, eu digo, muitas vezes, uma autoconfiança muito pequenina, tão pequena, que tem que a hipertrofiar nas redes sociais, onde é fácil fazer isso. Quase à procura de aprovação? De aprovação social e de aprovação no dia-a-dia. Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou inteligente, vejam como eu sou sensível. Então no Instagram, tanto quanto sei, vejam que pés bonitos eu tenho, que bonitos pés, com que bonitos pés eu acordei hoje. Portanto, as redes sociais puxam pelo nosso lado mais... apelativo. E que nós nos expomos mais. Muito, sobretudo sentimentalmente, muito, e depois, pior que isso... O nosso lado mais exibicionista, era o que eu ia dizer. Muito exibicionista. E depois, pior que isso, é que nós achamos que as pessoas que se dizem, por exemplo, no Facebook, amigas, são verdadeiramente amigas. Obviamente, não são. Uma boa parte delas está apenas a curtir, a gozar com a incapacidade das pessoas serem contidas. Com a estupidez das Aliás, há coisas vários que estudos elas já nesse dizem. sentido, porque apesar das redes sociais serem um fenómeno relativamente recente, são também alvo de muita curiosidade e, portanto, também já de algum estudo, e alguns deles têm chegado à conclusão que mais do que 130 a 150 pessoas será impossível alguém manter um contacto permanente e uma relação mesmo online que seja uma relação minimamente de conhecimento e de amizade. Há quem prefira isso a ir ao circo para se rir. Há gente que está lá para se rir dos outros. As duas formas são possíveis, com certeza. Bem-vinda, Telma, também. Obrigada por estar connosco. Até que ponto é que as redes sociais interferem e mudam a vida amorosa das pessoas e dão origem também a novos comportamentos e a novos códigos de conduta nas relações afetivas? Boa tarde. As redes sociais vieram introduzir novas formas das pessoas se relacionarem e a nível amoroso e sentimental também vieram trazer mudanças na forma como as pessoas se comportam, na forma como as pessoas se relacionam com o parceiro, nas exigências que fazem muitas vezes em termos de relacionamento e, portanto, vieram de alguma forma agitar um bocadinho aquelas ideias mais tradicionais que se tinham sobre uma relação conjugal. Por exemplo, dê-nos exemplos. O que é que mudou ou o que é que está a mudar? Por exemplo, atualmente é sabido que, ou pelo menos parece, que existem mais divórcios. Não há dados concretos se existem ou não, mas é um facto que hoje em dia ouvimos muitos casos de divórcios. À partida, eu diria que há hoje em dia uma maior exigência em termos de relacionamentos. As pessoas estão mais exigentes, quer os homens, quer as mulheres, do que eram provavelmente há uns anos atrás. E esta exigência não é apenas fruto
numa evolução de mentalidades, de uma evolução em termos de género, por exemplo, feminino, masculino, mas também é uma exigência que vem muito daquilo que eu espero do outro e da minha forma de eu hoje pensar e de me assumir perante o outro. Portanto, por exemplo, ao nível das mulheres, hoje as mulheres existem numa relação, assumem que têm também necessidades numa relação. E a internet, relacionado com essa situação, a internet, no fundo, também pode reiterar esta ideia. Portanto, as pessoas percebem que há pode quase potenciá-la, isso pode expandi-la mais. E quase mas não é a confirmar... fonte dessas alterações que me está a falar aí. Não é a fonte, mas de alguma forma o facto de eu contactar com um número muito grande de pessoas, que a internet possibilita isso, e as redes sociais possibilitam isso, faz-me perceber que há mais pessoas como eu. E até Exatamente. Permite, é isso sim, e aí é um fenómeno que o João nos pode falar muito, que é o fenómeno da tribo, não é? Exatamente. Que é das pessoas, através das redes sociais, terem acesso a muito mais gente, inclusive mesmo pessoas que geograficamente estejam distantes umas das outras, e encontrar aí potenciais parceiros ou pessoas semelhantes, não é? Que partilham... Para falarmos em linguagem amorosa, uma espécie de almas gêmeas, se é que as almas gêmeas existem, e podíamos discutir isso também. Mas realmente isso potencia, Exatamente. não é? Podemos conhecer muito mais gente, Isso e gente mais parecida influencia. connosco, com os mesmos interesses que nós, não é? Exato. Pelo menos nós achamos que sim, porque a internet também faz com que as pessoas, o facto de quererem dar uma melhor visão de si, muitas vezes na vida real as pessoas não são assim. Exato. Mas as pessoas quando saem à rua, por exemplo, ou vão a uma festa, ou vão a um acontecimento especial, ou vão ao teatro ou ao cinema, também tentam dar o melhor de si. E Sem dúvida, isso é uma ao viver na necessidade realidade, que nós não é temos. não é Mas numa na rede internet social. consegue-se, porque o facto de ser há um anonimato na internet, portanto, que possibilita que eu seja uma pessoa que não sou na vida real. É mais fácil. É mais fácil. Portanto, eu não preciso provar isso para quem está do outro lado, porque a pessoa não me conhece pessoalmente. Portanto, eu posso ser uma pessoa, eu posso ali conseguir ser aquilo que eu na vida real não consigo. Posso conseguir Portanto, vencer podemos medos. pensar na prática que potencia determinados comportamentos que na vida real, digamos assim, se se pode separar as duas coisas, não estão tão potenciados, não estão tão facilitados. Mas são comportamentos que nós já temos lá, não é? Exatamente. Claro São coisas nossas, humanas, ou muitas não? pessoas conseguem se comportar no mundo virtual de uma forma muito mais espontânea, muito mais aberta, muito mais confiante do que na vida real, do que numa relação real. Portanto, e isto provoca um bem-estar nas pessoas. Como há quem eu consiga fazer num E bar de vicia. máscaras, por exemplo. Portanto, este bem-estar de eu conseguir ser aquilo que eu realmente gostaria de ser, no mundo virtual consigo ser a pessoa que eu idealizo para eu ser, isto cria uma sensação de bem-estar e aumenta a confiança, e isto vicia-me, de certo modo, em estabelecer e continuar a fomentar este tipo de relacionamentos, amizade, não estou a falar propriamente em relacionamentos extraconjugais no mundo virtual, que no mundo real eu não consigo. João Miguel Lopes, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. Obrigado. Eu dizia há pouco, e há já alguns estudos a este nível sobre o impacto que as redes sociais vão tendo nos nossos comportamentos e na nossa vida. O que é que se sabe hoje sobre esse impacto? O que é que se conhece verdadeiramente? Ainda existe muito pouca informação documentada. De facto, e se nós pensarmos, ainda de acordo com o tema, a questão das redes sociais e como elas nasceram precisamente da necessidade de cruzar dados para relacionamentos. Ou seja, na realidade, a essência de qualquer rede, nomeadamente no meio digital, junta dados, informação lançada por terceiros. Embora não haja dados, e eu concordo um pouco com tudo aquilo que foi dito aqui, que de facto as redes sociais vêm potenciar, algumas delas até relações de infidelidade, na realidade, nós nas redes sociais acabamos, eu não chamo, temos uma outra personalidade, mas temos uma outra forma de estar nas redes sociais e na internet em si. Ou seja, eu mais do que falar de redes sociais, falo de social media, porque para além das redes sociais existem uma série de outras plataformas também de relacionamento, desde mensagens instantâneas, e de facto nós assumimos um papel porque estamos sozinhos atrás de um computador em que tomamos as atitudes que queremos, não temos ninguém para nos julgar, não temos a pressão da sociedade quando estamos perante alguém em concreto, e aí sim acabamos por assumir quase uma outra... Há uma sensação
ou uma falsa sensação, não sei, de controle, de algum de algum poder que não sentimos noutras circunstâncias? Claramente. Primeiro, tornamos-nos muito mais criativos. As ferramentas que hoje o digital nos dá tornam-nos mais criativos, quer para responder, quer como o tipo de resposta que damos, a forma como respondemos. Estamos muito mais ponderados também, ou seja, temos muito mais tempo para refletir naquilo que dizemos do que quando estamos em frente a alguém na realidade. E, de facto, permite-nos esse controle. Se até há uns anos atrás nós éramos uma mera estatística nos censos em Portugal, agora não. Conseguimos ter uma afirmação, conseguimos ter uma identidade própria neste meio que é o meio digital. Milhares de pessoas provavelmente conhecem-nos por força dessa marca, dessa identidade pessoal que nós criamos e sentimos alguém de relevância. Então, pegando em tudo isso que está a dizer e voltando um bocadinho ao nosso tema, é essa capacidade que nós temos através da internet e através das ferramentas que ela nos dá, essa capacidade também de refletir um pouco mais sobre o passo seguinte que se vai dar, etc., torna-nos mais sedutores na internet? Também. Como disse, quando estamos em frente às pessoas, ou sentimos muitas vezes constrangidos pelo tema que estamos a abordar, ou pela pressão de outras pessoas que estão ao lado, e nem sempre estamos à vontade. Na internet torna-nos, de facto, torna-nos muito mais sedutores no tipo de resposta que damos. Por exemplo, nos ícones que usamos para dar respostas, que em vez de escrever, querem dizer algo, deixam alguém aberto, por exemplo. Naquilo que mostramos de nós também. Numa imagem, naquilo que mostramos de nós, no nosso lado mais de Dom Juan, de charmosos. Quando estamos ao vivo é mais difícil escondermos. É muito mais difícil. Muitas das vezes escondemos atrás de um nickname, atrás de um avatar que criamos, onde colocamos imagens que se calhar são fotografias nossas de há muitos anos atrás. Isso acontece muitas vezes, já para não falar de outras fotografias que nem são nossas. Exato. Não é? Eu estava a ouvir agora o João. António, estava-me a lembrar do Cyrano de Bergerac, não é? Aquela figura grotesca física que ele tinha, não é? Mas depois o grande sedutor que ele era, quando usava as palavras só e escrevia. E não havia redes sociais. Não havia redes sociais, mas já havia este tipo de situações, não é? O que quer dizer que hoje também nas redes sociais, pessoas que possam ser muito interessantes e muito sedutoras do ponto de vista até mais interior do que físico, também têm muito mais oportunidades, provavelmente, ou não? Tem. Aquilo de mostrarem que nós, o seu lado bom. Deixe-me dizer isto por comodidade da expressão. Na vida real mostramos quando conhecemos outra pessoa é a nossa imagem. Aquilo que nós somos. A imagem que temos é o pacote que nós oferecemos. Claro que aquilo que oferecemos, a nossa imagem, a forma como estamos, a forma como nos vestimos, se somos mais ou menos bonitos, é qualquer coisa que algumas delas não controlamos. Ser-se bonito ou não ser bonito não se controla. Mas é evidente que muito mais e muito mais importante do que esta primeira imagem, que é absolutamente relevante depois para a prossecução das relações entre as pessoas, é absolutamente relevante. Eu diria que não há uma segunda oportunidade para dar uma primeira boa impressão. A verdade é que depois as pessoas por dentro podem ser extraordinariamente bonitas e porventura serem não muito bonitas ou feias fisicamente, fica completamente adormecido, porque de facto são pessoas bonitas, são pessoas inteligentes, são pessoas com capacidades que nos seduzem. E de facto todos sabemos que as pessoas de quem gostamos se transformam em pessoas bonitas. Se eu gosto de uma pessoa, ela fica bonita, mesmo que inicialmente não tenha gostado muito dela. E quando se diz que não há uma segunda oportunidade para dar uma primeira boa impressão, há muitas oportunidades para dar boas impressões. Então as redes sociais aqui podem, de alguma forma, ser simpáticas para os Cyrranos e as Cyrranos de Bergerac. E para os tímidos também. E para os tímidos e dar oportunidade às pessoas também para se mostrarem de uma outra forma, não é? Claro e terem que tempo para se mostrar. Portanto, nem tudo é mau. Não, nem tudo é mau nas redes sociais. Não é mau. Por acaso Temos é que saber usá-las, não é? E como usá-las e ter consciência. Eu tenho a tendência a ver o lado mau das redes sociais, porque as pessoas quando me procuram não é porque são muito felizes, porque arranjaram um namorado nas redes sociais e o namorado é uma pessoa excelente e a namorada é uma pessoa excelente. Esses não vão à consulta, infelizmente, seriam divertidos, há mas não vão. Assim também, não é? Pessoas que se conheceram através das redes sociais e que se juntaram e que têm excelentes relações. Há até algumas já retratadas em livro, não é? Histórias dessas. E que se hiperapaixonam
por aquilo que eu diria que é uma ilusão, que depois se pode transformar numa coisa bonita, mas é muito mais ilusão do que quando é na vida real. Na vida real nós também nos iludimos com as pessoas de quem gostamos. Claro que sim. Mas é muito mais fácil isso acontecer numa rede em que nós estamos protegidos na nossa imagem, em que dizemos aquilo que queremos dizer. Como dizia o João Miguel, de facto há um tempo e uma tranquilidade para responder, mas a verdade é que as pessoas que lidam mal com as redes sociais são aquelas que são impulsivas e têm que responder imediatamente. E depois arrependem-se do que responderam. E depois há outras pessoas que estão do outro lado e que, se a resposta demorar um bocadinho mais, acham que isso também já tem um significado. Ou seja, e há aqui leituras relacionais que são extraordinariamente perigosas também. Provoca muitos equívocos também esta comunicação. Também há quase como a linguagem no mundo virtual é diferente da linguagem no mundo real. E isto que estávamos a falar há pouco, de se a pessoa demora mais ou menos tempo a responder, e a outra, qual é a interpretação que dá a essa situação. Portanto, é um tipo de linguagem com características específicas. E nesta questão da infidelidade pode haver esses equívocos, porque eu posso estar, por exemplo, a ter uma conversa com uma amiga ou com um amigo sobre uma situação que aconteceu, por exemplo, no dia anterior, e o parceiro, ao ver aquela conversa, como não sabe do contexto em que aquela conversa se insere, poderá dar uma interpretação àquela mensagem ou àquela situação completamente desfasada da realidade. E, portanto, isso pode dar origem a uma situação conflituosa entre os elementos do casal. Portanto, há aqui esse risco que está associado, porque é quase como se um dos cônjuges tivesse um mundo à parte em que o outro não entra. E, portanto, o outro não está a par do tipo de comunicação, do tipo de vivências, com quem é que eu falo. Cada um tem o seu perfil, por exemplo. Se bem que há já muitos exemplos de casais que decidem ter um perfil conjunto, comum. Não é? São casais já para prevenirem este tipo de situações. Exatamente. E também para mostrarem ao mundo e aos outros que aquelas pessoas que estão bem, que se dão bem, e, portanto, também para prevenir um bocadinho possíveis situações de risco e determinadas interações que podem dar origem a conflitos. Portanto, é quase como as pessoas acabam por partilhar o mesmo perfil. Por exemplo, é quase como um antecipar já e um prevenir determinadas situações menos positivas para o casal que possam suceder à partida da pessoa toma logo as devidas... Eu, se me permite, em relação a esse assunto, eu acho que, na essência, as pessoas, quando sabem o que é que querem da rede social, acho que não necessitamos de ir a um extremo tão grande, de ter um perfil em conjunto, neste caso com a minha esposa. Mas porquê que às vezes isso suscita tanta desconfiança e se há desconfiança aí, também há desconfiança no resto da vida do casal, quase de certeza, não é? O casal, quando existe confiança... Já vai falar, António. Seja na rede social ou fora da rede social, ela vai existir. Não é? O facto de eu sair do emprego e não ir virado a casa quando combinei ir virado a casa, ou fazer algo que por acaso não fui fazer e alguém ou ela soube que eu não fui fazer, pode haver desconfiança. E, portanto, acho que acaba por ser a essência da relação em si que vai ditar essa necessidade ou não, que eu acho que é errado, eu acho que é errado, é um princípio errado, não é? E que está na essência da relação. É as pessoas que a prescindirem da sua individualidade. É a mesma coisa do que todas as vezes agora que eu vou sair com colegas, eu tenho que levar a minha esposa. Eu levo quando queremos sair os dois. Bom, mas nas redes sociais isso existe. Existe na maior parte das situações em que o fazemos, isso acontece, mas há situações em que eu saio com os colegas e não é por isso que tem que haver desconfiança entre a relação. Isso é absolutamente verdade. E quando as coisas correm mal e existem redes sociais a intermediar isso, não são as redes sociais que as provocam, que provocam o correr mal. O que está mal é a desconfiança que fere uma coisa básica numa relação de casamento. Uma relação de casamento, uma relação afetiva, de casamento ou outra, desde que seja uma relação romântica afetiva, baseia-se numa coisa que é fundamental, que é a confiança mútua. Se ela não existe, respeito com ou sem redes sociais, obviamente está ferida de morte. Com redes sociais é fácil
as coisas serem exponenciadas e potenciadas. Muito mais fácil. Mas o que é certo é que redes sociais há casais que se apresentam assim, com um perfil comum, conjunto, provavelmente, como dizia a Telma, para evitar situações ou eventuais situações de conflito entre elas, se tivessem perfis em separado. O que é certo também é que ao apresentarem-se assim, são vistas como um perfil único, quase como se fossem um conjunto defensivo por toda a sua rede. E se as coisas correm mal e se as pessoas se separam, depois o impacto também é muito grande das redes sociais e provavelmente pode tornar a separação das pessoas ainda mais dolorosa, porque há casos desses. Disse João Miguel e bem que, de facto, vamos pôr as coisas de outra maneira. É sempre possível que uma relação se deteriore. É sempre possível que todas as pessoas que gostam uma da outra gostam de estar juntas. Mas estar permanentemente juntos, já falámos disto aqui num outro programa, trabalharem juntos, viverem juntos, dormirem juntos, lavarem os dentes juntos, é uma coisa que, em geral, com algumas exceções, é perturbador para uma relação conjugal. É um bocado a mesma história, esta é mais uma. Pior que isso é trabalharem juntos, viverem juntos, lavarem os dentes juntos, dormirem juntos e terem uma rede social juntos. Na rede social. É. Carla, queria ouvi-la também sobre estas questões. Relativamente a esta questão, acho que a infidelidade realmente tem alguma divulgação com as redes sociais, mas o que eu noto pela experiência é que, efetivamente, um dos grandes problemas do casal é a falta de comunicação. E muitas vezes esta infidelidade surge exatamente porque a relação dos cônjuges não estão bem e, portanto, é uma forma de escape, exatamente, do casal. E, portanto, nessa perspectiva, não acho que seja a origem, a própria infidelidade, mas a origem está exatamente algo que se passa mal com o casal. E, portanto, noto também pela experiência que há muita falta de comunicação entre o casal, o que leva muitas vezes a estas questões. Portanto, cada um tem um perfil nas redes sociais, depois não há transparência relativamente a estas comunicações, muitas vezes não há acessibilidade da esposa ou do marido às redes sociais do outro cônjuge e, portanto, tudo isso suscita algumas dúvidas e algumas, portanto, depois aqui um certo também ciúmes e, portanto, começa a disputar toda esta questão. Mas muitas vezes surge muito não, por a internet em si, suscita, obviamente, suscita alguma comunicação que vai levando a que as pessoas não se conheçam bem uma à outra ou não partilhem as coisas entre elas e depois acontecem coisas muito interessantes que é, de repente, o marido ou a mulher e ver o perfil e ver coisas que nem sequer imaginava que podiam, a forma como aquela pessoa se comporta nas redes sociais ou a forma, os assuntos que trata, como se apresenta, etc., é como se não fosse a mesma pessoa que está lá em casa. E às vezes é assim, como é possível eu viver com uma pessoa... Muitas dúvidas, não é? Que vivo há não sei quantos anos e que depois nas redes sociais tem este perfil. Agora, isso não parte também um pouco da ideia de que as pessoas, quando se relacionam, aquilo que o António dizia há pouco... têm que perder a identidade delas, ou seja, é difícil a um casal conseguir respeitar o outro como um ser único, individual e com os seus interesses, as suas vontades, a sua personalidade. Não é tão difícil como isso. Continuo a dizer, é necessário que cada um deles confie em si próprio, que é a primeira premissa para se poder confiar no outro. É necessário que cada um deles confie no outro. É necessário que cada um deles sinta que o outro é genericamente seu amigo, está ao seu lado, quer o melhor para ele, ou seja, este é o conceito de intimidade que é básico numa relação de casal. E quando é assim, eu posso ter uma rede social, a minha mulher ter outra rede social completamente diferente e tudo corre bem. Se não for assim, até a posso proibir de entrar na internet. Não a posso proibir é de fazer coisas que eu imagino que ela faz quando até nem faz. Não me posso proibir é de ser ciumento. Não me posso proibir de ser inseguro. E o mal está a montante, não está jusante. As redes sociais então as redes sociais só nos vêm dar mais lenha para as nossas potenciar. Inseguranças, para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas. Podem eventualmente ajudar. Como dizia a Carla há bocado, se alguém vai ver o perfil da sua companheira ou do seu companheiro e descobre que aquele perfil é um perfil que lhe agrada, isto naturalmente potencia a relação de casal e melhora. No geral, aquilo que me aparece a mim enquanto psiquiatra, as pessoas vão ao psiquiatra quando não estão bem,
são coisas diferentes. Então deixa-me avançar um bocadinho e ouvir a vossa opinião também sobre outra questão. Então, as redes sociais ou social media, como diz o João, de uma forma geral, potenciam por si, como plataformas que são e como instrumentos que são, a infidelidade num casal, ou é o casal que já tendo problemas acaba por potenciar essa situação através das redes sociais? Não sei se me fiz entender. Eu acho que é a segunda hipótese, mas deixo que Quem quer responder? Eu posso responder. Na minha opinião, eu acho que é uma consequência. Ou seja, se as coisas não estão bem, aquilo que eu faço de bem na rede social, também eu posso fazer de mal. E, geralmente, a rede social é um reflexo da minha atitude, do meu estado de espírito. Não é por acaso que o Facebook tem em cima uma das situações que tem, é precisamente dizermos o que é que estamos a sentir naquele momento. Isso foi colocado, ou foi feito um upgrade à ferramenta, não foi por acaso, foi porque de facto as pessoas têm necessidade de se exprimirem a todo momento, como é que eu me sinto, como é que eu estou em relação ao trabalho, à minha vida pessoal, e quem fala esta rede fala outras, e de facto elas acabam por ser um espelho do nosso dia-a-dia, da nossa forma de estar na sociedade, se eu gostei daquilo que o meu colega de trabalho fez ou não, se de facto hoje me chateei em casa com a minha esposa, ou se os miúdos, os meus filhos hoje deram um pouco mais de trabalho de manhã, nós acabamos por, até muitas vezes inconscientemente, nos expressarmos nas redes sociais, porque ganhamos tanta confiança através da plataforma, das redes sociais, sentimos de facto que os amigos que estão são os amigos verdadeiros, que deixamos com transparência passar tudo isso que se passa connosco. Eu acho que, na realidade, elas acabam por ser um veículo de transmissão e não de potenciação de algo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se posso dizer, meio a sério, meio brincando, obviamente, eu dizer que ganhei no ténis ao Carlos Santos e ao Francisco Cruz, o que é verdade, enfim, eu ganho-lhes sempre, mas que é que interessa que eu tenha ganho no ténis ao Francisco Cruz e ao Carlos Santos, que é gente que ninguém conhece, nem eu, Santos Pereira, que ninguém conhece, a não ser aquele grupo que está ali. Não tem relevância nenhuma. Só serve para eu me valorizar, nem sequer aos olhos dos outros que me acham ridículo se eu escrever isso, aos meus próprios olhos. E estou a mostrar-me como um pobre diabo nessas circunstâncias. Bom, como eu dizia há pouco, há várias disciplinas que se interessam, se têm interessado cada vez mais pelas redes sociais e por perceber como é que elas funcionam e têm usado essas redes sociais como instrumento de estudo. É o caso da sociologia, é o caso também da psicologia, é o caso do marketing, por outros motivos, como é óbvio, motivos que têm a ver mais com negócios e motivos comerciais, e que tentam perceber os impactos ou o impacto que estas novas formas de comunicação têm nos comportamentos sociais e nos comportamentos individuais de cada um de nós. A Cláudia Moraes é psicóloga e é terapeuta familiar e resolveu estudar precisamente o amor através do Facebook. Essa investigação acabou num livro. When your legs don't work like they used to before. O título do livro não deixa margem para dúvidas. O amor e o Facebook nasceu no consultório de Cláudia Moraes, psicóloga e terapeuta familiar há 15 anos. Começou por contactar com os primeiros indícios do impacto desta rede social em casais em crise. De repente, a maior parte das queixas relacionadas, por exemplo, com situações de infidelidade, passaram a estar relacionadas com o Facebook. Isto é, até há uns anos aquilo que acontecia é que a maior parte das situações de infidelidade eram reveladas através de mensagens do telemóvel. Com o Facebook as coisas mudaram, isto é, também mudaram pela circunstância de, no fundo, existirem comentários que são públicos. São visíveis, os likes. Exatamente, ou seja, não há apenas as mensagens privadas e, portanto, há algo que as pessoas envolvidas deixam de poder controlar. A infidelidade não nasce com a internet, mas a verdade é que esta imensa rede que liga o mundo veio facilitar o restabelecimento de ligações afetivas que muitos quereriam, talvez, manter bem desligadas no passado. Em primeiro lugar, nós falamos, de um modo geral, de dois tipos de situações. Há efetivamente quem procure no Facebook ou noutras redes sociais uma segunda relação, isso é inegável, mas depois há um outro tipo de situações, isto é, aquelas situações em que as pessoas não estão à procura
de nada, mas a infidelidade acaba por acontecer. E a infidelidade é sempre, mas rigorosamente sempre, uma escolha. E é uma escolha que não dignifica ninguém, é uma escolha que causa sempre dano à relação, é uma escolha que causa dano à pessoa que é traída. Aquilo que acontece é que há pessoas que não se apercebem dos primeiros sinais de perigo, não se apercebem que já estão, por exemplo, a envolver-se emocionalmente com alguém fora da sua relação. Depois de entrar numa senda detetivesca à procura de likes ou comentários comprometedores, quando chegam ao consultório, os casais estão muitas vezes à beira do colapso. Cabe a Cláudia a tarefa de encontrar um caminho para sarar feridas e definir um novo rumo. Nem todas as pessoas que fazem estes pedidos de ajuda querem verdadeiramente restaurar a sua relação. Há relações que já desmoronaram, mas há pelo menos uma das partes que não consegue pôr fim à relação e acaba inconscientemente por enveredar uma relação conjugal quase para criar a raiva suficiente ao outro para que se torne possível o rompimento. Aquilo, quando há um pedido de ajuda, de um modo geral, ainda há vontade de salvar a relação. E quando assim é, não podemos apenas tratar da infidelidade. É uma questão de tempo até termos de olhar para trás, isto é, para os problemas anteriores à infidelidade, que quase sempre existem, e aí sim é fundamental que os dois membros do casal possam assumir as suas responsabilidades relativamente a essas lacunas, a esses problemas. Publicado em 2011, certamente hoje muito mais esta psicóloga teria a dizer sobre a forma como o Facebook e as aplicações de telemóvel mudaram a maneira como as pessoas se aproximam, contactam, apaixonam-se ou entram em ruptura a partir do que acontece nestas redes sociais. Neste momento está a trabalhar num novo livro, esse focado em histórias de casais felizes que possam inspirar até aqueles que neste momento possam andar desavindos por causa das redes sociais. Ainda não tem título, mas certamente sairá ainda este ano. Telma, gostava de ouvir sobre estas questões. A Telma trabalha em terapia familiar, sim, não é? Tem inclusive um gabinete que fundou, que é o Sentimental Mood, que tem a ver com estas questões e que trabalha estas questões. Como é que a infidelidade é tratada geralmente pelos casais e como é que ela é apreendida? A infidelidade é uma das situações que mais impacto cria na vida de um casal. Portanto, é daquelas situações que em termos emocionais, em termos relacionais, em termos afetivos, mais abalam a vida conjugal. Aqui a infidelidade pode assumir várias formas. Normalmente e tradicionalmente ela é classificada como infidelidade emocional ou infidelidade sexual. O problema é que também há um conjunto de comportamentos que não têm necessariamente um cariz sexual ou um cariz emocional. Por exemplo, a sedução, um flerte, um toque não sexualizado, uma conversa, uma troca de olhares, são comportamentos que, para alguns casais, isso são situações que incomodam, mas não se enquadram necessariamente em nenhum dos campos que estão definidos para as questões da infidelidade. Aquilo que me apercebo na prática clínica é que não é assim tão frequente a infidelidade ser a primeira queixa do casal. Normalmente a infidelidade emerge depois de um conjunto de situações, de problemas de comunicação, conflitos por causa dos filhos, problemas na sexualidade do casal e então nesse processo das consultas é que realmente surgem as questões da infidelidade de um ou de outro elemento do casal. Portanto, e muitas vezes aquilo que temos que perceber é qual foi o tipo de compromisso, o tipo de contrato. Não estou aqui a falar propriamente no contrato formal, o casamento, mas o contrato moral
que esteve na base da união daquelas duas pessoas. E muitas vezes temos que perceber se as questões de infidelidade estiveram contempladas e se foram claramente passadas, a imagem e aquilo que eu queria para a minha relação, se foi devidamente passado ao meu parceiro. Normalmente essas questões estão lá. Muitas vezes as pessoas falam sobre essas coisas? Não. Normalmente isso está lá. Isso não é passado, é de uma forma verbal e direta. Portanto, eu quando estou quando eu inicio um relacionamento, toda a circunstância que envolve a minha relação, toda a intimidade que eu vou construindo com o meu companheiro, contempla essas situações que a maior parte das vezes não são faladas. Portanto, na prática, as pessoas partem do princípio que se aquela pessoa gosta de mim, não me vai trair. Exatamente. Portanto, a infidelidade entra aqui, vai sendo definida de uma forma não verbal. Exatamente. Na relação que eu vou estabelecendo e no grau de intimidade que eu vou ganhando com o meu companheiro. E, portanto, estas questões depois têm que ser todas abordadas na consulta, nas consultas, com o casal, porque muitas vezes o impacto da infidelidade tem a ver com o significado que ela traz para o casal. Não propriamente a infidelidade em si, mas que significado é que ela representa para aquelas duas pessoas. E, portanto, tem a ver com este significado, tem a ver com isto que realmente depois temos que perceber o impacto e, em termos de bem-estar para a pessoa, de forma individual, ou o casal, qual será a forma, o caminho que devemos seguir para que no final de tudo as pessoas encontrem um bem-estar. Porque a terapia de casal não pressupõe que um dos cônjuges perdoe o cônjuge que foi infiel, nem que as pessoas se reconciliem. Esse não é o objetivo primordial. Portanto, o objetivo da terapia de casal é que os elementos do casal adquiram um bem-estar e, portanto, e se reorganizem face a uma situação nova que veio abalar... tomar as decisões deles. Exatamente. Que veio abalar o equilíbrio do sistema que estava estabelecido. Portanto, esse é o grande objetivo. Carla, em termos legais, a fidelidade desdobra-se também nestas partes todas em que a Telma aqui falava ou não? Sim, sem dúvida. As situações que surgem muitas vezes de infidelidade são resultantes também de alguns problemas dos casais. Mas, normalmente, a forma como é descoberta acaba por condicionar a forma de restabelecer do casamento. Mas o que é que perante a lei é a infidelidade? Infidelidade é quando há, portanto, a fidelidade, que é um dever de conjugal, é um dever de ser fiel a outra pessoa e dedicar-se exclusivamente a outro cônjuge. E, portanto, proibindo desta forma qualquer relacionamento emocional com uma terceira pessoa. Pode ser um relacionamento quer físico, corporal, quer platónico, entre aspas, no sentido de um flerte, apenas uma relação amorosa que não se, portanto, que não se concretiza. Isso como infidelidade Exatamente. Encaixa dentro da nossa legislação? Exatamente. A nossa legislação prevê dois tipos de infidelidade. Não precisa haver contacto físico? Portanto, o contacto físico é o denominado adultério e, portanto, há infidelidade moral só no aspecto mais emocional. Portanto, também um namoro, um flerte, portanto, todas estas questões, quando efetivamente são provadas e são evidenciadas e que levam, aqui é importante também de notar que não é importante só verificar certas situações, é necessário que, pela sua configuração, levem à ruptura definitiva do casal. Portanto, esta situação, quando é aprovada em tribunal, temos também que provar essa ruptura definitiva do casal, porque há situações em que se verifica infidelidade e outro tipo de situações objetivas, mas que não levam à ruptura do casal, porque o casal se reconciliou, porque há muitas situações e, portanto, continuam na mesma a fazer uma vida conjugal. E, portanto, nestas situações, verificado que não há ruptura definitiva do casal, portanto, falta um pressuposto para o divórcio ser decretado, como é óbvio. João, muitos de nós tomaram o primeiro contacto com as redes sociais e com o social media já crescidinhos, já formados, já provavelmente tendo passado por várias experiências amorosas. Imigrantes digitais. Mas temos uma outra parte da população, nomeadamente as gerações mais novas, os adolescentes agora, por exemplo, que nasceram já com estes instrumentos todos na mão desde
desde que se conhecem como pessoas, não é? E até que ponto é que, para eles, a forma... Isto é uma pergunta também para o António, de alguma maneira. As redes sociais, a forma como eles se relacionam hoje, também como têm as suas primeiras experiências amorosas, muitas vezes mediadas por este tipo de instrumentos, que impacto é que isso tem na forma como eles estão hoje nos relacionamentos, ou pode ter? Eu acho que cada vez mais o impacto é maior e cada vez mais é difícil os jovens e aquilo que nós chamamos a geração Y, que foram aqueles que já nasceram com pelo menos o smartphone na mão, já nem digo o tablet, mas é difícil eles verificarem a diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Eles passam constantemente o tempo agarrados à procura de informação e à procura de relações. E mesmo o tempo que muitas das vezes têm disponível para fazer algo que nós fazíamos antigamente presencialmente, como jogar com os amigos, eles já o fazem online. E, portanto, cada vez mais este mundo é difícil de distinguir. E as relações acabam por ser uma consequência disso também. Acredito que muitos dos namoros comecem precisamente nas redes sociais, porque por aquela intimidade também do namorar e, como se costumava dizer, eu vou pedir um namoro àquela menina, se sentirem também com alguma intimidade. Muitas vezes até são conhecidos, não é? São conhecidos. Só comunicam através completamente. Das redes sociais. Eu muitas das vezes apercebo-me, em algumas análises que faço, de crianças, entre aspas, jovens que estão sentados durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 3, 4 jovens, cada um com o seu telemóvel, no chat, e provavelmente estão a falar entre ambos. Eu lembro-me uma vez, numa das empresas em que eu estava ligado... Estou a comunicar a 2 níveis ao mesmo tempo. Completamente. Eu lembro que estava numa empresa e tinha 2 colaboradores à frente a escreverem no computador num chat, e um ria e o outro ria. E eu não queria acreditar com o que é que eles estão a falar. E estavam a falar um com o outro. E não estavam a falar nada de mal, mas porque era a maneira deles, naquele momento, se relacionarem. E, portanto, cada vez mais eu sinto que vai haver aqui uma dificuldade e também algum padrão daquilo que nós achamos que é um normal e saudável relacionamento amoroso. Sabe, até certo ponto, João, isto também é uma provocação aqui para o António, tenho alguma inveja deles, porque quando tinha 15 ou 16 anos, não é? A gente só namorava naquelas horas em que os pais deixavam que nós estivéssemos fora de casa, ou isso, portanto, chegava ali e o namoro terminava, não é? Eles hoje namoram o tempo que estão na escola, ou o tempo que estão na rua, em passeio uns com os outros, ou o tempo que estão no café, e depois continuam a namorar em casa via SMS, até à hora de irem para a cama. Partilhar o tarifário. Até que ponto é que também não se conhecem muito melhor do que nós conhecíamos provavelmente os nossos namorados quando tínhamos esse tempo muito limitado pelos pais? Talvez conheçam muito melhor. Embora, se Deus Nosso Senhor for justo, essa malta que só comunica através do teclado há de perder a vozinha. Não é só o teclado. Eles namoram presencialmente e depois continuam a namorar quando está na hora de irem para casa. Está bem. Quero dizer é o seguinte, de facto, é muito bom namorar. Não precisa dizer isso a ninguém, todos já namoraram. É uma maravilha namorar. Mas também é bom fazer outras coisas e é muito melhor, isso vou dar uma novidade, namorar presencialmente do que namorar telemente, ou seja, de longe. Tu começaste a dizer que pode também não ser bom para eles estarem permanentemente presos um ao outro, não nem é que seja bom através nunca para ninguém, das mensagens. Não é bom nunca para nenhum casal, ou melhor, excepcionalmente pode ser, mas por norma não é bom. Não é boa a dedicação tão exclusiva que faz as pessoas alienarem-se dos amigos, que faz as pessoas alienarem-se do estudo, que faz as pessoas alienarem-se do trabalho, que faz as pessoas alienarem-se do desporto. Tudo que é exagerado, já falamos sobre a paixão é uma coisa muito boa, mas passa. Se se mantém assim, obviamente, é alienante e basicamente não é bom. Isso pode potenciar, por exemplo, o sentimento de posse, não é, em relação ao outro? Sim, claro que sim. Quando duas pessoas que namoram, isto é, obviamente, assim, acham que, e todos achamos quando gostamos muito, que o ideal é estarmos sempre à beira do objeto do nosso amor. E isto vai continuando e afastamos-nos de tudo, e todos os dias de manhã a primeira coisa que fazemos é ligar-lhe e depois mandar as mensagens mais ridículas e as cartas, agora não são cartas, são mensagens ridículas, como diria o Álvaro de Campos,
Não há cartas de amor ridículo. O ridículo é quem não escreve cartas de amor. Agora, não são cartas de amor, são mensagens de amor. E, de facto, só vivemos para isso. E um dia, pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando um deles acha que quer encontrar-se com amigos ou amigas, com amigos do liceu, etc., o outro diz, deixou de gostar de mim, porque se ele gostasse de mim só queria estar comigo. Obviamente isto é um risco, obviamente isto não é funcional, pode ser funcional por um período curto numa relação, mas não é funcional numa relação humana. São estes casais que depois, quando se separam, estão vazios, nenhum deles tem amigos, perderam os amigos. Então, ative os seus amigos, já não tenho. Nós vivemos 8 anos um para o outro, já não tenho amigos, até ele me deixar, ou até ela me deixar, agora não tenho amigos. E os amigos que eu tinha foram os amigos que o namoro ou o casamento trouxe. Isso acontece a muitos casais. Isso acontece a muitos casais na hora da separação. É basicamente um erro. É muito bom nós termos esta capacidade de estarmos sempre juntos, mas deixe-me dizer-lhe, Eduarda, também é muito bom termos a possibilidade de estarmos separados. Sabe porquê? Porque assim temos saudades, senão nunca temos. Pois o reencontro também é muito interessante, não é? Diga, o afastamento cria algum mistério. Essa separação também potencia muitas vezes o desejo, que é um dos grandes fatores que estão na base da infidelidade ou da necessidade de algumas pessoas serem infiéis. Que nada justifica, é uma escolha, como dizia na peça Cláudia Moraes, é uma escolha ser-se infiel ou não. Não pode ser justificada pelas redes sociais? Não, de todo. Não podemos justificar isto só em relação ao que o Dr. Santos Pereira estava a dizer da distância e da necessidade de estarmos sós e de haver esses pontos de afastamento entre os elementos de casal. Isso é como se desse uma lufada de ar fresco à relação e as relações precisam disso. É necessário haver essa falta para que a pessoa sinta a necessidade de ir ao encontro do companheiro. Isso estimula a relação, isso aumenta o desejo, aumenta o mistério. Eu reconheço o outro como um ser individual que existe para além daquilo que ele é enquanto casal. Portanto, é o eu, o tu e o nós. E este triângulo tem que existir. E os casais que conseguem manter este nível e esta noção de relacionamento conseguem ser casais muito mais assertivos, em que as necessidades de um e as necessidades dos outros vão sendo contempladas e o casal consegue encontrar aqui um equilíbrio que faz as relações perdurarem, e não são as redes sociais que vão abalar este sistema quando ele está devidamente fundamentado. Voltando às redes sociais, que é o nosso tema aqui hoje, a ocasião não faz o ladrão? De todo. Eu penso que a maturidade do casal e da relação também, ao longo do tempo, vai de alguma forma filtrando também esta necessidade de estar constantemente em contacto. Claro. No início, se calhar algo muito mais denso, mas depois com o tempo e à medida que se vão conhecendo, este contacto também se vai desvanecendo. Agora, eu vejo também o outro lado, que é, e quando o casal de alguma forma está no início de uma relação por questões profissionais, o que se tem que afastar, trabalhar à distância, se as redes sociais e também as novas formas de comunicações digitais a não manter vêm, essa relação, de facto, tornar-nos muito mais próximos. Noutras circunstâncias e noutros tempos, provavelmente seria um afastamento definitivo, não é? Pode ajudar. Continua a ser muito difícil perante uma separação física muito grande, que dura muito tempo. Continua a ser muito difícil manter a chama do amor. Há também quem defenda, e eu queria ouvir a vossa opinião, e defenda e confirme, que a chamada traição virtual, portanto, uma ligação amorosa ou afetiva que é apenas virtual, pode fazer com que não traga outro tipo de tentação mais profunda. Ou seja, que não haja um desejo de traição física, digamos assim. Por estranho que pareça, eu até conheço pessoas que dizem: a minha vida, a nossa vida de casal melhorou desde que ela, ou desde que eu tenho uma namorada nova. As coisas melhoraram. Quem sou eu para dizer que isto não é verdade? Tudo pode acontecer. Pode ser por exemplo, em relações muito pobres do ponto de vista emocional, o equilíbrio pode ser dado por um dos dois, por exemplo, aquele que, do ponto de vista, por exemplo, físico, mais necessidades tem sexuais, se compensar através desse mecanismo. E o casamento acaba por ficar mais funcional,
porque nenhum dos dois queria cortá-lo e estava a provocar uma angústia grande o facto de, por exemplo, a sexualidade ser muito pobre. Isto pode ser um equilíbrio. Então, nesse sentido, isto que há pessoas que defendem também faz sentido, não é? Que essa Faz todo ligação sentido. virtual com outras pessoas pode Para um ser uma determinado forma casal. de não avançar para um outro tipo de traição. Nós podemos não gostar disso, obviamente, para a nossa vida. Em relação à vida dos outros, não podemos dizer que isso é mau se eles equilibraram a vida a partir destes mecanismos. E quantos casais têm a vida equilibrada com relações deste tipo? Bem, mal, não tenho que julgar moralmente. Se querem manter a relação, se não querem cortá-la e querem sentir-se todos, toda a família, equilibrada nisto, é um equilíbrio como outro qualquer. Posso não querer para mim, mas não tenho que o projetar sobre os outros. Os meus padrões morais são apenas meus. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, Carla. Carla? O que eu noto muitas vezes é que as pessoas, quando notam com a infidelidade, quer virtual e mesmo mais materializada, inicialmente o outro cônjuge tem um choque. A primeira fase é exatamente este do choque. Como é que é possível acontecer-me a mim, numa relação destas? Portanto, este choque muitas vezes pode ser só pessoal, mas depois também é alargado um bocadinho também à família, aos amigos, etc. E depois tem o segundo passo que eu acho que é importante, que é o reconhecer porque é que aconteceu. E eu aí acho que muitas vezes a infidelidade pode também reconstruir o próprio casamento. Depende também da forma como é que ela é, como é que foi... como foi efetuada, obviamente. Mas há situações desta virtual, no sentido das mensagens, em que a pessoa descobre, depois começa a pensar, mas afinal o que é que correu mal para que isto surgisse? E o casal entrar, a partir dessa altura, em comunicação. E, portanto, haver uma reestruturação, muitas vezes ou acompanhado quer da terapia familiar, ou muitas vezes pôr o casal em diálogo para eles perceberam que efetivamente correu mal. E a partir dessa fase também se reestruturarem como casal. E, portanto, esta infidelidade muitas vezes virtual e mais ténua, não passando muitas vezes à questão mais materializada, porque aí a reconciliação muitas vezes é mais difícil, mas também acontece. Portanto, também pode ser um ressurgir do próprio casamento, muitas vezes um ponto de partida para que o casal tenha uma percepção diferente do seu casamento. João, os portugueses são grandes militantes das redes sociais, pelo menos mais de metade, ou perto de metade, não é? Dos portugueses, 4,5 milhões à volta disso, têm pelo menos uma ligação com as redes sociais, o que não quer dizer que as usem diariamente, mas estão pelo menos inscritos, não é? Somos um dos países da Europa que mais usa as redes... Terceiro. O terceiro, mais usa as redes sociais. Isso tem impacto na nossa vida? É conhecido esse impacto, não é? Eu acho que tem. Aliás, eu tive a oportunidade de trazer aqui alguns dados e alguns até curiosos. De facto, como dizem muito bem, 4,1 milhões de portugueses têm um perfil online. E é engraçado aqui que entre os 16 e os 34 anos é de facto o grupo etário que mais acede. Isto tem um impacto porquê? Tem um impacto quer a nível pessoal, quer a nível profissional. A nível profissional, porque muito do nosso tempo, se partirmos do pressuposto que em média, e eu tinha aqui também dados, 48 minutos do nosso tempo em média diária é passado nas redes sociais, e nem sempre é à noite quando estamos em casa depois de jantar, tem um impacto de facto na forma como trabalhamos, ou porque nos permite estar menos atentos, ou porque cada vez que lemos um post paramos uma tarefa e quando regressamos àquela tarefa temos que voltar a ter um raciocínio de novo e perdemos tempo, ou porque em termos pessoais poderíamos estar de facto se calhar a fazer outras coisas que não estar a comentar, a fazer likes, a colocar ícones nas redes sociais. Agora, é uma forma de nós, portugueses, acho que estamos um pouco ainda deslumbrados por isto ser tudo muito recente. Também é verdade que no último ano, nos últimos 2 anos, muitos portugueses e não só têm deixado as redes sociais. Mas também há aqui uma verdade, é que nós temos pelo menos 14% dos portugueses que estão nas redes sociais, quando acordam, a primeira coisa que fazem é aceder às redes sociais. Portanto, elas fazem parte do nosso dia-a-dia, pessoal ou profissional, fazem parte da nossa vida amorosa ou não, e é uma realidade. Cada vez mais vivemos reféns... às questões amorosas, porque é isso que nos traz aqui hoje, nomeadamente a questão da infidelidade, etc., e a forma como as pessoas se conhecem através da internet e namoram, e às vezes casam, não é? Outras vezes não.
as relações entre as pessoas afetivas estão de tal maneira na internet e sobretudo no Facebook, não é? Que inclusive já foram criados, entretanto, softwares e aplicações só para resolver aqui alguns problemas e algumas dores de cabeça, que são os namorados que se zangam e que têm imensas fotografias espalhadas pelo Facebook ou por outra plataforma qualquer e depois apagam aquilo tudo porque a relação acabou e querem enterrar, pôr uma pedra sobre o assunto, não é? E aquilo é quase infindável e já, inclusive, há aplicações e há negócios, digamos assim, à volta desta questão das redes sociais, precisamente para limpar o cadastro amoroso com alguém, não é? Eu, por acaso, em alguma leitura que estive a fazer para o programa, descobri inclusive que há profissionais, ou seja, os detetives profissionais das redes sociais. E confesso, era uma matéria que eu nunca tinha aprofundado verdadeiramente, a questão da infidelidade. Toda a gente tem uma noção de como é que as coisas se processam, quem está nas redes sociais, quem trabalha diariamente com as redes sociais, o que é que podem ser indícios ou não de infidelidade, mas de facto já gerou negócio. Há uma coisa que eu gostaria de deixar aqui e que as pessoas percebessem, é que por muito que apaguemos informação do meio online, ela continua no meio online. Por muitos anos, não só porque as plataformas têm backups, mas porque já há plataformas, inclusive, que nós, comuns utilizadores, acedendo, conseguimos ir recuperar informação com anos e, portanto, estamos muito vulneráveis do ponto de vista da exposição. Outra coisa também que acontece é que quando nós publicamos, seja o que for, por muito que queiramos apagar e que contratemos alguém para apagar, há uma coisa que acontece, enquanto não temos consciência, continuamos a publicar, é que muitos de nós não sabemos parametrizar as redes sociais com questões de configuração, de privacidade. Exato, que isso também é muito importante, aliás, não é? Saber o que é que se expõe e o que é que não se expõe. Também não deixa de ser um sinal o facto de o status que as pessoas colocam lá ou não, é aleatório, mas são casadas, solteiras, divorciadas, etc., ser também uma das ações que tem mais audiência, por exemplo, no Facebook. E às vezes sentimos que é estranho. As pessoas vão lá perceber quais são as condições em questão. Qual é o estado? Aliás, e quando a pessoa se registra, o que é que procura? Por exemplo, no Facebook, não é? Procuro amigos, um relacionamento, enfim, isso acabam por ser indícios, de facto, de... Não é preciso responder, como é óbvio. Como é lógico, não é? E, portanto, acabam por ser indícios, as fotos que colocamos, muitas das vezes os padrões dos likes que fazemos em determinada pessoa que seguimos. Porque é que, se calhar, fazemos gostos a mais em determinada pessoa e não fazemos noutras? Enfim, há uma série de indícios que padronizam, de alguma forma, aqui o interesse ou não por determinadas matérias e que dizem um pouco ou muito daquilo que fazemos nas redes sociais. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Bom, e agora vamos conhecer o trabalho de uma empresa que se chama Boa Energia, uma empresa que atua na área das energias renováveis. Até já. O Nuno Brito já está hoje connosco. Obrigada, Nuno, por estar no Sociedade Civil. É o administrador da Boa Energia, que é uma empresa relativamente jovem, não é? Surgiu há 2 anos, pouco mais de 2 anos. 2 anos e meio. Penso eu, com objetivos muito concretos, que é o de trabalhar a área das energias renováveis e eficiência energética, mas sobretudo também fazer com que, ou ajudar a cada um de nós, se quiser, não é? Possa ser um produtor da sua própria energia. Penso que o conceito é um bocadinho esse, não é? Quer explicar-nos o que é Boa Energia? Sim, acho que, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para apresentar aqui o nosso projeto. A Boa Energia é, como disse, uma empresa que atua na área das energias renováveis e da eficiência energética, mas realmente aquilo que mais nos motiva é trazer até às pessoas e às empresas a possibilidade de se tornarem produtores da sua própria energia, mas também de ajudar a encontrar as ferramentas que estejam ao seu alcance e de simples implementação para utilizarem a energia de forma mais eficiente. Surgiram como? Como é que esta ideia surgiu? A empresa foi fundada por 4 pessoas, portanto, por mim e por mais 3 amigos.
Foi quase como uma brincadeira. Nós tínhamos algumas poupanças, tínhamos estado quase todos a trabalhar no estrangeiro e tínhamos a ideia de... E sabiam alguma coisa da área? No seu caso é engenheiro do ambiente, Sim, eu sou engenheiro do ambiente, outro dos meus sócios é engenheiro do ambiente e depois eram mais duas pessoas mais ligadas à gestão. E o que nós queríamos essencialmente era valorizar as nossas poupanças de forma sustentável. E como todos gostávamos desta área de energias renováveis, fizemos um primeiro projeto de energia solar no Algarve e a partir daí desenrolou-se a história. O que fizeram no Algarve já agora? Fizemos uma central fotovoltaica em Tavira. Em Tavira. Para que é que servia essa central? Era para produção de eletricidade, exclusivamente para venda à rede. E venderam e com sucesso? Sim, agora já fez agora há pouco tempo 2 anos essa central, portanto que foi meio ano depois de fundarmos a Boa Energia que ela começou a funcionar e tem estado a produzir otimamente. E Tavira é uma cidade espetacular, cheia de sol, portanto é o melhor sítio para produzir energia solar. Foi essa primeira ideia, digamos assim, concretizada depois que fez com que vocês pensassem na possibilidade de criar uma empresa que dinamizasse esta área? Foi porque era uma área que nós já gostávamos muito, percebemos que essa experiência correu bem, mas também tiramos uma ilação muito importante, que é, se eu quiser investir em energia solar enquanto cidadão comum, pelo menos naquela altura, eu precisava de ter muito capital para o poder fazer. Sim. Então o nosso princípio foi como é que nós vamos conseguir fazer com que qualquer pessoa que mora em apartamentos ou numa vivenda, ou indiferente, produza a sua eletricidade. Então o que fizemos foi passar de uma escala macro para uma escala mais pequena, que é aquilo que nós chamamos os kits que hoje em dia vendemos, que são talvez o produto que mais vendemos neste momento. Para já, onde é que estão? A Boa Energia está onde? Boa Energia... Sediada ou não está? Está sediada em Lisboa. Sim. E abrimos há 2 semanas escritórios no Porto também. E tem a página online também, o site, não é? Depois temos o nosso site com toda a informação da empresa e também loja online. Abriram no Porto há pouco tempo. Sim, só há 2 semanas. Sinal que estão a expandir-se e que está a correr bem. Sim, claro, também é um investimento, mas sim, estamos bastante satisfeitos. Que serviços energéticos é que prestam, de uma forma geral? Nós estamos agora nesta fase, tanto para a empresa como para doméstico. Sim. O que temos feito mais é análises do potencial de poupança e depois a implementação das medidas que fazemos. Nós tentamos acompanhar desde o início até ao final do processo. Portanto, vamos à sua casa ou à sua empresa e verificamos onde é que está a gastar mais energia, onde é que está a gastar mais água, o que é que podia fazer para gastar menos, se é na iluminação, se é mudar o fornecedor de eletricidade, se é trocar equipamentos. Tudo, não é? Fazemos uma avaliação completa e entregamos num relatório a dizer, para si, as medidas que nós identificamos são estas. E depois propomos-nos também a implementá-las. Ainda hoje estive cá no Porto, no lançamento de um projeto, neste caso com um cliente empresarial, que é talvez um dos que mais nos motiva, porque é aquele que nos permite fazer exatamente isto, é fazer o relatório, fazer a implementação todo, não é? E depois o acompanhamento, em que até partilhamos o risco com o cliente, que é quanto mais ele poupar, mais nós vamos ganhar. Os vossos clientes são sobretudo individuais, até agora têm sido mais pessoas particulares ou empresas? Em número são mais particulares, em volume de negócio são mais empresas. E os particulares procuram o quê, em concreto, geralmente? Eu acho que há três motivações principais. É um bom investimento, há pessoas que em vez de porem o dinheiro no banco podem investir em energia solar. Outras por motivos mais ecológicos, digamos, que querem produzir energia a partir de fontes limpas, saber que estão a contribuir para o ambiente. E outras por uma questão de independência, porque querem produzir a sua própria energia, não querem depender de um fornecedor de eletricidade ou querem depender o mínimo possível de um comercializador. Quais são depois o tipo de equipamentos que muitas vezes instalam em casa das pessoas para conseguir produzir a sua própria energia? Sim, aquilo que mais instalamos e que até tentamos vender sem a necessidade de instalar são os kits fotovoltaicos. É o que estamos a ver em cima deste telhado? Sim, neste caso é uma instalação um bocadinho maior e tem também um solar térmico, mas na prática nós podíamos lhe vender só um painel daqueles que está ali a ver e montar na sua casa, ligando a qualquer tomada de eletricidade, desde que o painel estivesse ao sol, tudo o que ele produzir, a sua casa deixava de ter que ir comprar à rede. De resto, trabalhamos também bastante com iluminação, temos feito bastantes trocas completas de iluminação, de pessoas que ainda usam, pessoas ou empresas que utilizam iluminação incandescente ou fluorescente. Temos ajudado a fazer a transição para a tecnologia LED, que permite imensa poupança.
Perdão. E depois também trabalhamos no âmbito da monitorização, que é que também vendemos equipamentos que permitem conhecer os nossos gastos. E parecendo que não, muitas vezes acabamos por poupar só por saber quanto é que estamos a gastar. Eu, por exemplo, tenho em minha casa um monitorizador que está pausado à saída de casa. Portanto, eu sempre que saio de casa sei que aquilo tem que estar nos números mínimos. Se não estiver, há alguma luz, alguma máquina que ficou ligada e não precisava. Portanto, tem ali algo que vigia, digamos assim, a energia que está a gastar. Geralmente, onde é que as pessoas cometem os maiores erros? Ou onde é que desperdiçam mais a energia? No inverno é no aquecimento, claramente. Aquecimento, climatização em geral, consome imensa eletricidade, né? E cada vez mais vemos soluções inteligentes a serem colocadas no mercado, aquecedores que já se desligam sozinhos, que têm termostato, que aprendem com os nossos comportamentos. O mais frequente, eu acho que é o de deixar as luzes ligadas, né? Que toda a gente vocês assumem-se também como uma empresa, para além de ser uma empresa da área das energias renováveis e, portanto, uma empresa que tem como base também a sustentabilidade ambiental, não é? Como uma empresa social, qual é a vossa ligação com projetos sociais? Bom, para começar a responder essa pergunta, a Boa Energia só não foi criada como empresa social, porque em Portugal a classificação que existe de empresa social é uma empresa sem fins lucrativos. Enquanto que nós vemos em países como a Inglaterra ou nos Estados Unidos que já existem formatos da empresa que permitem fazer uma conjugação das duas coisas. Que até, Nós não temos a legislação ainda que o permita, não é? Esse tipo ainda não. Acho que está prometida há bastante tempo, mas basicamente ou se é uma associação ou uma cooperativa ou então é uma empresa convencional. Agora, como é uma área que nos motiva, a área social, nós tentamos ter uma política social intrínseca desde o início. Nós, desde quando criamos a Boa Energia, que dissemos que no mínimo 10% dos benefícios que a empresa criasse tinham que ser para empresas sociais, para causas sociais. Agora temos vindo a adaptar este modelo a formas mais práticas de o tornar realidade. Temos, por exemplo, um compromisso que é que por cada 20 painéis solares que nós vendemos, há um que tem que ser doado para uma instituição social. Temos também um protocolo com uma plataforma de compra de IPSS, em que o objetivo é ajudar as IPSS a identificar oportunidades de poupança e temos feito algum trabalho nesse sentido. E estamos também agora a dar início a um protocolo com uma ONG portuguesa, que é uma associação para o desenvolvimento, e estamos também a tentar entrar com eles em projetos de cooperação ao desenvolvimento em países africanos. Portanto, são uma boa energia também nesse sentido. Queremos ser uma boa energia social. Em todos os sentidos. Nuno, muito obrigada por ter vindo à sociedade civil apresentar-nos a vossa empresa. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigado. Vamos conhecer quais são as notícias que os parceiros da sociedade civil prepararam para hoje. Até já. Os interessados em produção biológica que pretendam tratar de uma horta ou de um pomar têm a possibilidade de adquirir formação no Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga. No sábado, dia 31, as práticas agrícolas que serão abordadas são a compostagem e a fertilização. A inscrição é gratuita. Descobrir as peças de que os livros falam. É uma proposta do Museu do Oriente. Dia 30 de janeiro, a obra de Leslie Downer, A Última Concubina, será o fio condutor que os visitantes vão usar para conhecer melhor as peças em exposição no museu. A visita orientada será entre as 19h30 e as 20h30. O Oceanário de Lisboa tem 26 programas destinados a alunos dos diferentes níveis de ensino. A educação ambiental do Oceanário realiza-se no âmbito das ciências da terra e da vida, da literatura, da matemática, da economia do mar e da conservação da natureza. São atividades que prometem um mergulho na fascinante aventura do conhecimento dos oceanos. A Torre de Belém é um dos monumentos mais marcantes de Portugal, sendo símbolo de um país virado para o mar e para as descobertas. No âmbito da comemoração dos 500 anos da Torre de Belém, vai realizar-se o congresso Sfera Mundi, a arte e cultura no tempo dos descobrimentos. Este congresso internacional terá lugar no Centro Cultural de Belém, de 13 a 15 de outubro. Os interessados em participar devem enviar resumos até ao próximo dia 31 de janeiro. Os resumos selecionados serão posteriormente desenvolvidos em comunicações, a apresentar ao colóquio e editadas em livro à data do evento.
Provavelmente já ouviu falar dela, se não ouviu vai conhecê-la agora. A exposição 70 Cavaquinhos, 70 Artistas, que esteve no final do ano passado, estreou aliás no final do ano passado no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa e que agora subiu o país e está no Teatro Circo, está em Braga, uma exposição organizada pela Associação Cultural e Museu do Cavaquinho, cujo representante máximo é o Júlio Pereira. Bem-vindo e obrigada por estar connosco no Sociedade Civil. Eu sei que já contou essa história, mas gostava que a contasse outra vez. Queria saber como é que surgiu esta ideia de transformar 70 cavaquinhos em 70 obras de arte, na prática, dando largas a uma série de artistas para reinterpretarem este instrumento, não é? Começou por uma brincadeira. Eu gosto muito de edição de imagem, então fui buscar 3 pormenores de pinturas do Júlio Pomar, do Julião Sarmento e do Pedro Cabrita Reis. E apliquei num tampo de um cavaquinho. E depois mostrei-lhes, eles acharam graça, e isso foi o começo de tudo. Mais tarde, quando a associação Mas qual era a ideia? Era mesmo ter, por exemplo, uma daquelas imagens gravada num dos seus cavaquinhos? Era essa a ideia, não? Não pergunto sobre porquê. Foi uma experimentação que fez? Exatamente. Foi uma ideia, mas a verdade é que dessa ideia, e até por eles terem gostado dessa ideia, às tantas ainda nasceu outra, que é, por que não convidar vários artistas plásticos do país todo, desde que nós conseguíssemos os instrumentos, conseguimos 70 instrumentos através da única fábrica que há no nosso país, a APC, depois uma fábrica artesanal, a Arte e Música, ainda se juntaram mais 10 artesãos que construíram os 70 cavaquinhos. Isso foi a base. Depois foi convidar os 70 artistas plásticos de vários sítios do país, continente e ilhas, e foi-lhes dado liberdade total para deixarem, digamos, a sua marca criativa em cada um dos cavaquinhos. No cavaquinho. Bom, a ideia surgiu assim, mas o que é certo é que ela tem tanto potencial, quer visual, quer também de curiosidade que nos suscita de irmos com certeza perceber e conhecer um pouco melhor que instrumento é este. O objetivo foi um bocado esse. Foi esse, era isso que eu queria perceber, qual é a mensagem principal da exposição. A Associação Museu Cavaquinho vive fundamentalmente para trabalhar a nível de investigação, documentação, etc., de tudo o que tem que ver com o universo do cavaquinho. Mas é evidente, trabalha nos bastidores. A Associação tem para aí 1 ano e meio, já trabalhámos muito e continuamos a trabalhar, mas a Associação, digamos, não é conhecida exatamente porque trabalha em casa. Sim. Não temos edifício próprio, portanto, todo o trabalho que fazemos é disponibilizado no nosso site e era importante criar um evento, um acontecimento nacional onde as pessoas fossem lembrando que existe uma associação a realidade patrimonial isto, do cavaquinho. Uhum. E de facto, acho que está a ser simpático, porque para já foi de um êxito gigantesco em Lisboa. Teve 40 mil visitas. Agora foi para o Teatro Circo em Braga, o que é um sítio mais, enfim, mais paradigmático da cidade. Não vai ficar por ali, pois não? Não, esta exposição vai passar por 10 cidades, digamos, transversais à prática do cavaquinho, mas já está a ter convites do estrangeiro, da Suíça, do Brasil, e suponho que isto ainda vai dar pano para mangas. Quer dizer, pelo menos imagino que durante o próximo ano, durante este ano, ela estará sempre em Portugal, não? Porque pelos sítios que vai passar, ano, sim, porque são muitas, vai para Coimbra, irá à Madeira, também ao Funchal, não é? Vai passar por algumas capitais de distrito, já está marcado também Guimarães, Viana do Castelo, outros ainda estão a calendarizar, como por exemplo aqui o Porto. Então, mas como é que soube da exposição lá fora? Que notícias é que teve do estrangeiro e que solicitações é que teve? Estamos a ter convites e, sobretudo, já estamos a ter convites de cidades que não têm nada a ver com o cavaquinho, o que eu estou a achar graça, porque não estaríamos à espera de uma coisa dessas. Uhum. A verdade é que ela vai proporcionando que as pessoas se apercebam que existe, de facto, o cavaquinho e que há, de facto, uma associação que anda a trabalhar sobre isso. Uhum. Anda a trabalhar de uma forma que não é só mostrar o cavaquinho e as pessoas lembrarem-se dele, é mesmo de investigar as suas raízes, exatamente, não é? Exatamente. As suas sonoridades, etc. E a Associação tem feito uma série de parcerias. Com quem, Júlio? Com quem é que estão a trabalhar nesta altura? Já começou logo por fazer parcerias, digamos, com a comunidade académica, porque ela é fundamental. Porque quando tu estás a estudar qualquer coisa que é antigo, já vem há não sei quantos séculos, que mesmo estando sem a gente saber muito bem o que é, acabas por te aperceber que tens de te reunir com a comunidade académica, com historiadores, com musicólogos, com etnomusicólogos, não é? Portanto, os primeiros contactos foi a nível da comunidade académica, em simultâneo com os outros todos, porque repara... Já parece a comunidade académica, antes de falar dos outros, que papel é que tem? O que é que ela está a trabalhar neste momento?
olha, eu hoje à tarde espero ter uma reunião, por exemplo, na Universidade de Aveiro, porque a Universidade de Aveiro é uma universidade que se está a distinguir muito em termos no estrangeiro, a nível, por exemplo, de capacidade criativa tecnológica, muito ligada à informática, e, portanto, a associação pareceu-nos que seria curioso criarmos uma parceria com a Universidade de Aveiro, até inclusivamente para fazer aplicações para os tablets, para os smartphones, no fundo sempre com o objetivo de mostrar no mundo o que é o cavaquinho. Portanto, na prática o que se está a fazer é estudar e a investigar e a produzir conhecimento sobre este instrumento. Exatamente, não é? Porque no ano passado eu dei-me conta de uma investigação que fiz, que o nosso país deve ter para aí cerca de 250 grupos de cavaquinho. Não sei se estás a ver que isto vai querer dizer que, no fundo, há mais de 4.000 pessoas que tocam cavaquinho efetivamente no nosso país. Esse levantamento e essa inventariação também está a ser feita pela associação, exatamente, não é? Exatamente. O objetivo é aqui, é criar uma base de dados onde seja possível mapear, digamos assim, quer dizer, a base de dados instrumento. Quer dizer que nós ficamos a saber onde é que estão os grupos de cavaquinho, onde é que estão os tocadores isolados, onde é que estão os locais de ensino, onde é que estão os construtores. Porque, repara, sendo um instrumento pequeno, é evidentemente o mais viajado, não é? Portanto, metes num saco e levas para qualquer sítio. E, portanto, tanto encontras o cavaquinho já no continente todo, como encontras na Madeira, nos Açores, e depois vais encontrar no Brasil, em Cabo Verde, no Havaí, na Indonésia. No outro dia o Manuel Moraes descobriu um cavaquinho feito na Índia, portanto, estás a ver que ainda há muito por fazer. Quando começamos a fazer o levantamento histórico, neste caso de um instrumento de cordas. Vou voltar só um bocadinho à exposição para falar também de um livro que foi feito na sequência dessa exposição, não é? E que mostra... Tem o mesmo nome que a exposição? Sim, e que mostra os cavaquinhos que foram... É porque algumas obras são, feitos, de facto, tão curiosas e tão interessantes. Imagina 70 cabeças, 70 sentenças, não é? Que acabou por mostrar a necessidade de fazer um livro que mostrasse, digamos, vários ângulos, porque alguns artistas plásticos fizeram intervenções na parte de lado do cavaquinho, nas costas, e, portanto, fazia sentido fazer um livro... O livro acaba por complementar a exposição, exatamente. Não é? E ele está acessível para quem tiver algum gosto especial para este instrumento, ou vai ver a exposição e o queira guardar? Onde é que ele está acessível, o livro? Em todas as exposições, o livro está lá à venda, claro. E já começa a haver em algumas lojas, acho que a Bertan vai tê-lo, não sei, algumas até já o terão, e, portanto, mas na exposição encontram sempre. Há pouco falava-me em relação à associação e ao trabalho que está a ser desenvolvido, que não tinham um edifício ainda, não tinham um espaço de trabalho, estão a trabalhar em casa, e isso podia ajudar ao trabalho da associação nesta altura, a fazer crescer o trabalho da associação, ou não? Conseguem ir fazendo alguma coisa? Sabes que é uma associação que está a crescer muito depressa. Eu pessoalmente não imaginava que cresceria tanto. E eu pessoalmente, enquanto presidente, não tenho pressa nas coisas. Vou tendo noção das coisas que têm que ser feitas, mas não há necessidade de pressa. A verdade é que as coisas depois também crescem. E, por exemplo, aconteceu uma coisa curiosa no Mosteiro dos Jerónimos, que imagina 40.000 visitas, se considerarmos que a maioria são estrangeiros. O curioso aconteceu foi que muitos milhares de pessoas vinham perguntar onde é que é o Museu Cavaquinho. E isto já se traduz, repara, sem querer, demos-nos conta que os próprios estrangeiros, não é? Se em Portugal existir um museu do cavaquinho, não tenho qualquer dúvidas que será muito visitado. Ainda por cima, com a possibilidade de nós podermos ter um museu aberto ao mundo todo, ou seja, um museu que contivesse instrumentos, não só os nossos, como aqueles que podem ser considerados derivados do nosso cavaquinho. Bom, pelo menos as primeiras 70 peças provavelmente já têm para colocar e estas já são, como é óbvio, já são espólio da associação. Eu tenho uma curiosidade, mas posso estar errada em relação à sua história como músico. Não foi pelo cavaquinho que começou, não foi? Não. Foi por um bandolim? Um bandolim, exato. Aprendi a tocar com o meu pai quando era miúdo. E porquê esta paixão pelo cavaquinho? Olha, nem sei. Não pelo bandolim? Aconteceu naturalmente e numa altura onde eu tocava com José Afonso. E o José Afonso, quando me ouviu tocar, achou graça e pedia-me para tocar nos concertos dele. Portanto, em todos os concertos eu tocava 3, 4 temas de cavaquinho. Ainda por cima, com a sorte de os primeiras vezes que eu toquei cavaquinho foi exatamente no estrangeiro. E foi essa reação, reação que foi absolutamente impressionante, porque é um cavaquinho, o cavaquinho permite uma música, digamos, incrivelmente alegre e dançante, que me fez querer estudar mais a sério esse instrumento e explorá-lo. Júlio, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Parabéns pela exposição. Espero que as pessoas a vão ver, vão ter a oportunidade de vê-la por todo o país.
Nesta altura, quem estiver pelo Minho pode ir vê-la em Braga ao Teatro Circo. Vamos fechar o programa de hoje. Lembro-lhe só, ou digo-lhe qual vai ser o tema do próximo programa. Vamos falar dos fenómenos ditos paranormais, fenómenos que classificamos como mistério, que muitas vezes não conseguimos encontrar razões para eles. Vamos dedicar-nos a esse tema no próximo Sociedade Civil. Não perca, porque Sociedade Civil somos todos nós.